Um milionário sem família solitária na mansão na noite de Natal, e a filha pequena da empregada dá um ursinho pequeno a ele. E disse: quer ser meu papai. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. A última explosão de fogos de artifício ainda ecoava pelos morros do Rio de Janeiro, quando o silêncio voltou a dominar a cobertura do edifício Saint-Honoré, no Flamengo. Dr. Antônio Márcio Figueiredo ajustou os óculos de grau sobre o nariz aquilino e suspirou, observando da sacada de seu apartamento as luzes que ainda piscavam pela cidade. Aos 61 anos, o juiz federal mantinha a mesma postura ereta de sempre, os cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás, o robe de seda azul marinho sem uma única ruga. Mesmo em casa, mesmo na virada do ano, tudo nele respirava ordem e disciplina. Mais um ano, murmurou para si mesmo, as mãos entrelaçadas às costas, como se estivesse no tribunal proferindo uma sentença. A cobertura triplex ao seu redor era um reflexo perfeito de sua personalidade. Móveis de mogno, dispostos com precisão milimétrica, estantes repletas de códigos jurídicos, organizados por ordem alfabética, e nenhum único objeto fora do lugar. As paredes eram decoradas apenas com diplomas e condecorações, testemunhas silenciosas de uma carreira construída com rigor implacável. 15 metros abaixo, no térreo do mesmo prédio, uma realidade completamente diferente se desenrolava. Marcos Vinícius da Silva, de 33 anos, ajeitava nervosamente o uniforme azul da portaria enquanto observava seu filho, Pedrinho, de 10 anos, tentando se acomodar em uma cadeira improvisada atrás do balcão. O menino, de cabelos castanhos desalinhados e olhos curiosos que pareciam absorver cada detalhe ao redor, balançava as pernas que não alcançavam o chão. Pai, por que a gente não foi para a casa da avó passar o Ano Novo? Perguntou Pedrinho, mexendo em um quebra-cabeça de papel que havia encontrado em uma revista velha. Marcos passou a mão calejada pelos cabelos do filho, um gesto carinhoso que tentava esconder o peso da responsabilidade. Porque a gente está trabalhando, campeão, e trabalho é coisa séria. Você sabe disso. Mas todos os outros porteiros saíram para ficar com a família. Mas a gente não é que nem todo mundo, né? A voz de Marcos carregava uma mistura de orgulho ferido e determinação. Ele havia perdido o emprego na construção civil após uma denúncia injusta que o marcou no mercado de trabalho. A vaga de porteiro noturno no Saint-Honoré havia sido sua salvação e sua única opção para recomeçar. O prédio, construído nos anos 1980, era um dos mais exclusivos do Flamengo. 20 andares de puro luxo, com apenas um apartamento por andar. Elevadores revestidos de mármore Carrara e um hall de entrada que mais parecia o saguão de um hotel 5 estrelas. Os moradores eram juízes, empresários, diplomatas, pessoas que Marcos só conhecia pelos nomes nas caixas de correspondência e pelas vozes educadas que cumprimentavam com um aceno distante. Por volta das 2 da madrugada, Pedrinho começou a se mexer inquieto na cadeira. Pai, preciso fazer xixi, sussurrou, como se tivesse medo de quebrar o silêncio solene do lugar. O banheiro dos funcionários está com problema na descarga desde ontem, lembra? Vai ter que usar o do primeiro andar, respondeu Marcos, entregando ao filho uma chave reserva. Mas volta rapidinho e não faz barulho, ouviu? Pedrinho assentiu e se dirigiu ao elevador, apertando o botão com cuidado. Quando as portas se abriram, ele hesitou por um momento. Nunca havia estado sozinho naquele ambiente de espelhos dourados e música clássica instrumental. Apertou o botão do primeiro andar, mas o elevador, por alguma falha técnica, subiu direto até a cobertura. As portas se abriram, revelando um corredor de mármore branco que levava a uma única porta de madeira maciça. Pedrinho,
Curioso como toda criança de 10 anos, caminhou até o final do corredor e tocou a campainha, imaginando que talvez houvesse um banheiro ali também. Dr. Antônio Márcio, que havia acabado de se servir de um copo de uísque e se preparava para reler alguns processos, franziu a testa ao ouvir a campainha. Quem poderia ser aquela hora? Aproximou-se da porta e olhou pelo olho mágico, deparando-se com um menino pequeno, de pijama azul claro, que mexia nervosamente nas mãos. "Quem é?" perguntou, a voz grave ecoando atrás da porta blindada. "Desculpa, moço, eu sou o Pedrinho. Meu pai é o porteiro novo. O elevador veio parar aqui e eu preciso fazer xixi", respondeu o menino, a voz pequena, mas determinada. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando a situação. Nunca havia interagido diretamente com os filhos dos funcionários. Na verdade, evitava qualquer tipo de proximidade desnecessária com os empregados do prédio. Mas havia algo na sinceridade infantil que o desarvorou. Abriu a porta, lentamente, revelando sua figura imponente. Pedrinho ergueu os olhos e viu um homem alto, de ombros largos, com rugas de expressão marcadas ao redor dos olhos azuis. Não parecia tão assustador quanto imaginava. "O banheiro é por ali", disse o Dr. Antônio Márcio, apontando para um corredor à esquerda. "Primeira porta." "Obrigado, moço", respondeu Pedrinho, caminhando apressado na direção indicada. Enquanto esperava, o juiz se viu observando os detalhes do seu próprio apartamento com outros olhos. O silêncio que sempre considerara reconfortante agora parecia pesado demais. Quando Pedrinho voltou, em vez de dispensá-lo imediatamente, perguntou: "Seu pai está trabalhando sozinho lá embaixo?" Todo mundo foi embora para ficar com a família no Ano Novo, mas a gente não tem família aqui no Rio, só eu e meu pai. A avó mora lá em Campos, é muito longe", explicou o menino, sem nenhuma amargura, apenas constatando um fato. "E você não está com medo de ficar acordado até tão tarde?" Pedrinho deu de ombros. "Não, eu gosto de ficar com meu pai. Ele sempre cuidou de mim sozinho, sabe? Desde que minha mãe foi embora." Fez uma pausa e olhou ao redor da cobertura, os olhos arregalados de admiração. "Nossa, o moço mora sozinho em tudo isso? Deve ser bem solitário, né?" A pergunta atingiu o Dr. Antônio Márcio como um soco no estômago. Há quanto tempo ninguém lhe fazia uma pergunta tão direta, tão simples e tão certeira? O menino estava ali, de pijama, às 2 da madrugada, observando-o com uma curiosidade genuína, sem medo, sem reverência excessiva. "Por que você diz isso?" perguntou, a voz mais suave do que pretendia. "Porque o moço estava lá na sacada olhando os fogos sozinho. Meu pai sempre diz que festa sozinho não é festa, é só barulho." Pedrinho mexeu novamente nas mãos. "O moço bravo não tem amigos?" A pergunta ecoou no silêncio da cobertura como uma sentença definitiva. Dr. Antônio Márcio sentiu algo se movendo dentro dele, algo que há muito tempo estava adormecido. Não conseguiu responder imediatamente, e Pedrinho, interpretando o silêncio como constrangimento, rapidamente se desculpou. "Desculpa, moço, meu pai sempre fala que eu faço pergunta demais. Pode deixar que eu vou descer agora." "Não", disse o juiz, surpreendendo a si mesmo. "Você pode ficar mais um pouquinho, se seu pai não se importar." E foi assim, na primeira madrugada de janeiro, que 2 solidões se encontraram no último. Andar de um prédio do Flamengo, dando início a uma história que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. As primeiras semanas de janeiro trouxeram ao edifício Saint-Honoré uma rotina que parecia imutável, mas que escondia pequenas fissuras no rígido protocolo social que sempre governara aquele lugar. Dr. Antônio Márcio mantinha seus horários milimétricos. Saía às 7h30 em ponto para o Tribunal Regional Federal, voltava às 18h45, cumprimentava Marcos com um aceno educado, mas distante, e subia direto para sua cobertura. No entanto, algo havia mudado em seu olhar.
uma inquietação sutil que ele mesmo não conseguia explicar. O apartamento 20A continuava impecável como sempre. A mesa de mogno do escritório permanecia organizada com precisão cirúrgica. Pilhas de processos alinhadas à direita, canetas Montblanc dispostas por ordem de uso à esquerda e um porta-retratos virado para baixo que ninguém nunca ouvira tocar. Mas desde aquela madrugada de Ano Novo, Dr. Antônio Márcio encontrava-se parando diante da estante de livros jurídicos, observando uma pequena seção que há anos não visitava, uma prateleira com literatura infantil que pertencera a seu filho Gabriel, morto aos 8 anos junto com a mãe em um acidente de carro 15 anos antes. Você precisa fazer alguma coisa, Antônio, murmurava para si mesmo, passando os dedos pela lombada de O Pequeno Príncipe. Isso não é normal. Lá embaixo, na portaria, Marcos se esforçava para manter Pedrinho ocupado durante os longos plantões noturnos. O menino havia se adaptado surpreendentemente bem à nova rotina, transformando o espaço atrás do balcão em seu pequeno universo particular. Com caixas de papelão, havia improvisado uma mesa onde fazia os deveres da escola e, nas paredes, afixara desenhos que retratavam o prédio e seus moradores, incluindo um homem alto e sério em uma sacada, sempre sozinho. Pai, por que o moço da cobertura nunca sorri? Perguntou Pedrinho numa terça-feira, enquanto pintava com giz de cera um desenho da fachada do prédio. Cada um tem seu jeito, campeão. Gente importante como ele deve ter muita preocupação na cabeça, respondeu Marcos, ajustando o uniforme enquanto verificava as correspondências. A verdade é que ele próprio sentia uma curiosidade crescente sobre o magistrado que morava no último andar. Mas ele não parece bravo, pai, parece mais triste. A observação de Pedrinho ecoou na mente de Marcos durante toda aquela semana. O garoto sempre foi perspicaz para ler as pessoas, uma habilidade que ele próprio admirava e temia. Havia algo no menino que atraía confidências e quebrava barreiras, mesmo sem ele perceber. Na quinta-feira seguinte, por volta das 19h30, Dr. Antônio Márcio desceu até a portaria com uma pilha de correspondências que poderia perfeitamente ter deixado na caixa postal. Marcos estava organizando as entregas do dia quando o juiz se aproximou do balcão. Boa noite, Dr. Antônio Márcio, cumprimentou Marcos, endireitando-se imediatamente. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Boa noite, Marcos. O uso do nome próprio soou estranho até para o próprio juiz. Vim deixar algumas correspondências e verificar se está tudo bem com o prédio. Sim, senhor, tudo nos conformes. Foi então que Pedrinho apareceu, saindo de trás de uma coluna onde estava brincando com carrinhos improvisados feitos de caixas de remédio. Oi, moço da cobertura, cumprimentou com naturalidade, como se fossem velhos conhecidos. Marcos se enrijeceu. Pedrinho, não incomoda o doutor. Pede licença. Não tem problema, disse Dr. Antônio Márcio, surpreendendo-se com a própria resposta. Como vai, Pedrinho? Vou bem. Olha só, eu desenhei o nosso prédio. O menino correu até sua improvisada mesa e trouxe um desenho feito com capricho. Esse aqui é o senhor na sacada. Esse é meu pai na portaria. E essa sou eu, acenando da janela do primeiro andar. O juiz pegou o desenho com cuidado, como se fosse uma peça de arte valiosa. O traçado infantil havia capturado com precisão impressionante a arquitetura do Saint-Honoré. Mas mais do que isso, havia capturado a alma do lugar. Cada janela continha um pequeno detalhe. Cada pessoa desenhada tinha uma expressão que revelava sua personalidade. Está muito bom, disse, a voz mais suave do que o usual. Você tem talento para desenhar. Meu pai sempre diz isso, mas eu acho que ele fala só porque é. Meu pai mesmo, riu Pedrinho. O senhor gosta de desenhar também? Não, eu não desenho há muito tempo. Por que não? É divertido. Marcos pigarreou, constrangido. Pedrinho,
O doutor deve estar com pressa. Na verdade, interrompeu o doutor Antônio Márcio, eu estava pensando, tenho alguns livros que talvez interessem ao Pedrinho. São livros que não uso mais. O constrangimento no ar era palpável. Marcos não sabia como reagir à oferta inesperada. E doutor Antônio Márcio se arrependia da sugestão antes mesmo de terminá-la. Mas Pedrinho, alheio às tensões sociais, bateu palmas. Sério, eu adoro ler. Na escola, a tia Rosa sempre diz que eu sou um dos melhores leitores da turma. Doutor, o senhor não precisa se incomodar, começou Marcos. Não é incômodo, são livros que estão guardados há muito tempo. É melhor que tenham alguma utilidade. No dia seguinte, Dr. Antônio Márcio desceu até a portaria carregando uma sacola discreta. Dentro, cuidadosamente organizados, estavam 3 livros: O Pequeno Príncipe, As Aventuras de Tom Sawyer e um livro de palavras cruzadas para crianças. Cada um havia sido limpo e revisado, como se estivesse sendo preparado para uma ocasião especial. Pedrinho não está? Perguntou, tentando soar casual. Está na escola, doutor. Só volta às 3 da tarde, respondeu Marcos, observando a sacola com curiosidade e certa desconfiança. Ah, claro. Bem, deixe isso com ele, por favor. Dr. Antônio Márcio colocou a sacola sobre o balcão. E diga que são emprestados, não presentes. Doutor, posso perguntar uma coisa? Claro. Marcos respirou fundo, medindo as palavras. Por que o senhor está sendo tão gentil com meu filho? Não que eu não agradeça, mas é que eu não quero que ele se acostume com coisas que não pode ter. A pergunta atingiu o doutor Antônio Márcio em cheio. Por que estava fazendo aquilo? Porque um menino de 10 anos havia conseguido quebrar em poucos dias barreiras que ele próprio havia construído ao longo de décadas. Seu filho me fez uma pergunta na virada do ano, respondeu finalmente. Uma pergunta que ninguém havia me feito há muito tempo. Talvez eu esteja apenas tentando respondê-la. Que pergunta? Doutor Antônio Márcio hesitou. Depois olhou diretamente para Marcos. Ele perguntou se eu não tinha amigos. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. 2 homens, separados por classe social, educação e experiências de vida, mas unidos por uma compreensão súbita e dolorosa da solidão humana. E o senhor tem? Perguntou Marcos com uma ousadia que o surpreendeu. Não, respondeu o Dr. Antônio Márcio, com uma honestidade que o surpreendeu ainda mais. Não tenho. Quando Pedrinho voltou da escola naquela tarde e descobriu os livros, sua alegria ecoou por todo o térreo do edifício. Marcos observou o filho, folheando as páginas com cuidado reverente e sentiu o coração apertar. Havia ali algo que ele não conseguia dar ao menino: o luxo da educação refinada, o acesso a um mundo que parecia inalcançável. Mas havia também algo que o incomodava profundamente. Por que um juiz federal, homem poderoso e respeitado, estava interessado em seu filho? Que tipo de pessoa desenvolveria afeto por uma criança que mal conhecia? Pai, posso escrever um bilhetinho de agradecimento para o moço da cobertura? Perguntou Pedrinho, já com um lápis na mão. Pode sim, campeão. Mas nada de incomodar ele, entendeu? Naquela noite, quando o doutor Antônio Márcio desceu para buscar sua correspondência, encontrou um pequeno envelope endereçado a moço da cobertura. Dentro, um desenho de um menino lendo embaixo de uma árvore, acompanhado de uma mensagem em letra caprichada. Obrigado pelos livros. O Pequeno Príncipe já é meu amigo. Quer jogar dominó comigo? Amanhã? Pela primeira vez em 15 anos, Dr. Antônio Márcio sorriu genuinamente ao chegar em casa. O mês de fevereiro chegou ao Rio de Janeiro, carregando o calor típico do verão carioca e a efervescência pré-carnavalesca que contagia toda a cidade.
No Saint-Honoré, no entanto, uma transformação sutil mas profunda estava em curso, invisível aos olhos dos moradores que subiam e desciam diariamente pelos elevadores de mármore, mas perceptível para quem observasse com atenção os pequenos detalhes. Dr. Antônio Márcio havia desenvolvido uma nova rotina que ele mesmo considerava inexplicável. Todas as tardes, por volta das 18h30, descia até a portaria com alguma desculpa, verificar a correspondência, falar com o síndico sobre questões do prédio ou simplesmente tomar ar no hall de entrada. A verdade é que esperava encontrar Pedrinho fazendo os deveres atrás do balcão, sempre com um dos livros emprestados ao alcance das mãos. Doutor, o senhor por aqui de novo? Comentou Marcos numa quarta-feira, com um tom que misturava cortesia e uma ponta de ironia. Havia notado a frequência das visitas e isso o deixava cada vez mais desconfiado. Marcos, eu queria conversar com você sobre uma questão, disse o juiz, assumindo sua postura mais formal. Tem alguns minutos? Claro, doutor. Marcos endireitou-se, preparando-se para receber alguma reclamação ou advertência. É sobre seu filho. Tenho notado que ele fica aqui todas as noites. Isso não afeta o rendimento escolar dele? A pergunta soou como uma crítica velada e Marcos sentiu o sangue ferver. Doutor, eu sei que não é o ideal, mas é o que posso oferecer para meu filho agora. Ele faz os deveres aqui mesmo e eu sempre ajudo no que posso. Não era uma crítica, Marcos. Era uma pergunta genuína. Dr. Antônio Márcio percebeu o tom defensivo e suavizou a voz. Na verdade, eu ia sugerir que talvez ele pudesse usar a biblioteca do prédio para estudar. É mais silenciosa e tem mesas adequadas. A oferta pegou Marcos de surpresa. O Saint-Honoré possuía uma pequena biblioteca comunitária no segundo andar, com sofás de couro e uma vista privilegiada para a Baía de Guanabara, mas era um espaço frequentado exclusivamente pelos moradores mais abastados. Doutor, isso é muito gentil, mas... Pai, posso aceitar? Pedrinho havia aparecido silenciosamente, voltando da escola. Por favor, eu prometo que vou fazer silêncio e não vou tocar em nada. Pedrinho, repreendeu Marcos, não se mete na conversa dos adultos. Tudo bem, disse Dr. Antônio Márcio, dirigindo-se diretamente ao menino, mas tem uma condição. Qual? Você vai ter que me ensinar a jogar dominó. A proposta caiu como uma bomba no silêncio do hall. Marcos arregalou os olhos, sem saber como reagir. Um juiz federal querendo aprender dominó com seu filho de 10 anos. Aquilo ultrapassava todos os limites sociais que conhecia. O senhor não sabe jogar dominó? Perguntou Pedrinho incrédulo. Mas o senhor é tão inteligente. Inteligência e saber jogar dominó são coisas diferentes, riu o doutor Antônio Márcio, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade. Então, temos um acordo? Temos! Exclamou Pedrinho, estendendo a mãozinha para cumprimentar o juiz com toda a seriedade de um acordo comercial. Marcos observou o aperto de mãos entre seu filho e o homem mais poderoso do prédio, sentindo uma mistura de orgulho e terror. Havia algo ali que fugia completamente de seu controle. Na sexta-feira seguinte, pela primeira vez em 15 anos, a biblioteca do Saint-Honoré recebeu 3 visitantes simultâneos. Dr. Antônio Márcio chegou às 19 horas em ponto, carregando uma caixa de dominó que havia comprado especialmente para a ocasião. Encontrou Pedrinho já instalado numa das mesas, cercado de livros escolares, e Marcos em pé ao lado, visivelmente desconfortável. Marcos, pode sentar também. Dominó é melhor jogado em 3, disse o juiz, tirando o paletó e dobrando-o cuidadosamente sobre uma cadeira. Doutor, eu não quero atrapalhar. Você não está atrapalhando. Está educando seu filho, e ele está me educando também. A primeira partida foi desastrosa. Dr. Antônio Márcio, acostumado a lidar com leis e jurisprudência, descobriu que dominó requeria um tipo completamente diferente de estratégia.
Pedrinho, por outro lado, demonstrou uma habilidade natural para o jogo, calculando as jogadas com uma rapidez que impressionou até mesmo Marcos. "Como você faz isso tão rápido?" perguntou o juiz, depois de perder a terceira partida consecutiva. "É fácil. A gente tem que pensar no que o outro tem na mão e no que a gente quer que ele não tenha", explicou Pedrinho, reorganizando as peças com naturalidade. "É igualzinho a quando eu tento descobrir que presente meu pai está escondendo." "Ah, entendi. É como um interrogatório." "É, só que mais divertido e sem ninguém chorar no final." A observação inocente de Pedrinho provocou um silêncio constrangedor. Dr. Antônio Márcio percebeu que o menino havia tocado, sem querer, em algo profundo sobre sua profissão e sua vida. "Pedrinho", disse Marcos, sentindo a tensão, "cuidado com o que você fala." "Por que, pai? Eu falei alguma coisa errada?" "Não", respondeu Dr. Antônio Márcio, olhando fixamente para suas próprias mãos. "Você não falou nada errado. Na verdade, você falou uma grande verdade." Durante as semanas seguintes, as partidas de dominó se tornaram um ritual sagrado. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, os três se reuniam na biblioteca. Dr. Antônio Márcio descobriu que havia um prazer simples e profundo em competir sem que nada estivesse realmente em jogo, em conversar sem protocolos formais, em ouvir as histórias da escola de Pedrinho e as observações perspicazes de Marcos sobre a vida. "Doutor", perguntou Marcos numa dessas tardes, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "O senhor sempre quis ser juiz?" Dr. Antônio Márcio hesitou, organizando suas peças de dominó antes de responder. "Na verdade, não. Quando era criança, queria ser professor. Achava que ensinar era a profissão mais nobre que existia." "E por que não foi?" "A vida tomou outros rumos. Meu pai era advogado, esperava que eu seguisse na área jurídica. E depois aconteceram coisas que me fizeram acreditar que a justiça era mais importante que a educação." "Que tipo de coisas?" perguntou Pedrinho, sempre curioso. Dr. Antônio Márcio olhou para o menino, vendo nos olhos dele a mesma inocência que um dia seu próprio filho havia tido. "Coisas tristes, Pedrinho, mas que me ensinaram que alguém precisa cuidar para que as regras sejam cumpridas, para que as pessoas não se machuquem. Como um super-herói. Não exatamente como um super-herói, mas como um guardião. Mas o senhor não parece feliz sendo guardião", observou Pedrinho com a honestidade brutal das crianças. A observação atingiu Dr. Antônio Márcio como um raio. Marcos se remexeu na cadeira, temendo que o filho tivesse ido longe demais, mas o juiz apenas suspirou e olhou pela janela da biblioteca. "Você sabe, Pedrinho, às vezes a gente escolhe ser uma coisa e só depois descobre que isso nos escolheu de volta. E aí fica difícil lembrar quem éramos antes. Mas a gente sempre pode escolher ser diferente, né? Meu pai sempre diz isso." Dr. Antônio Márcio olhou para Marcos, que assentiu discretamente. "Seu pai é um homem sábio." "É sim. Ele sempre diz que não importa onde a gente está, importa para onde a gente está indo." Naquela noite, depois que Pedrinho e Marcos voltaram para a portaria, Dr. Antônio Márcio ficou sozinho na biblioteca, olhando as peças de dominó espalhadas sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, não conseguiu se concentrar nos processos que havia trazido para revisar. As palavras do menino ecoavam em sua mente. A gente sempre pode escolher ser diferente. Levantou-se e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Lá embaixo, via Marcos organizando a portaria e Pedrinho desenhando em sua mesa improvisada. Havia uma harmonia naquela cena, uma completude que ele próprio havia perdido há muito tempo. Quando finalmente subiu para a cobertura, Dr. Antônio Márcio fez algo que não fazia há 15 anos. Pegou o porta-retrato virado para baixo em sua mesa e o colocou de pé.
A foto mostrava uma mulher morena sorrindo e um menino loiro nos braços, ambos olhando diretamente para a câmera com a felicidade genuína de quem acredita que a vida sempre será assim. Helena Gabriel, sussurrou para a foto, acho que está na hora de vocês me ajudarem a escolher ser diferente. O Carnaval de 2024 chegou ao Rio de Janeiro como uma avalanche de cores, sons e emoções que tomou conta de cada esquina da cidade. Até mesmo no elegante Flamengo, onde o Santo Honoré se erguia com sua sobriedade arquitetônica, era impossível escapar do ritmo contagiante que pulsava pelas ruas. De todas as janelas dos apartamentos, era possível ouvir as baterias dos blocos que passavam pela praia, e o ar estava carregado de purpurina e expectativa. Dr. Antônio Márcio observava tudo de sua cobertura com um misto de fascínio e irritação. Desde jovem, Carnaval para ele significava apenas uma semana de interrupção na rotina judicial, um período em que a cidade inteira parecia perder o senso de responsabilidade. Mas naquele ano havia algo diferente. As risadas de Pedrinho ecoando do térreo, misturadas aos sons dos tambores distantes, criavam uma sinfonia que mexia com algo adormecido em sua alma. Pai, posso assistir o desfile na televisão da biblioteca? Perguntou Pedrinho na segunda-feira de Carnaval, com os olhos brilhando de entusiasmo. A tia Rosa disse que este ano vai ser o melhor de todos. Marcos hesitou, verificando o movimento do prédio. A maioria dos moradores havia viajado para suas casas de campo ou para o exterior, como sempre faziam durante o Carnaval. O Santo Honoré estava praticamente vazio, exceto por alguns poucos residentes que preferiam a tranquilidade da cidade. Esvaziada. Não sei, campeão. A biblioteca não é nossa. Posso responder por mim mesmo, disse uma voz conhecida atrás deles. Dr. Antônio Márcio havia descido silenciosamente e se aproximado da portaria. Vestia uma roupa casual, calça de linho e camisa polo, que Marcos nunca havia visto antes. Parecia mais jovem, menos intimidador. Doutor, boa tarde, cumprimentou Marcos, endireitando-se automaticamente. Boa tarde. Pedrinho, você quer assistir ao desfile? Quero sim, nunca vi de verdade, só pelos vidros do ônibus quando a gente ia visitar a avó em Campos. Dr. Antônio Márcio sentiu uma pontada no peito. Como era possível que uma criança de 10 anos morando no Rio de Janeiro nunca tivesse assistido properly ao Carnaval? Então vamos lá para cima. Tenho uma televisão maior e a vista é melhor. Para cima onde? Perguntou Marcos, alarmado. Para a cobertura. A vista da Sapucaí é privilegiada de lá. O convite caiu como uma bomba. Marcos engoliu seco, imaginando seu filho correndo pela cobertura luxuosa do juiz, mexendo em objetos caros, quebrando alguma coisa importante. Doutor, isso é muita gentileza, mas não queremos incomodar... Pai, por favor, implorou Pedrinho, juntando as mãos em posição de prece. Eu prometo que vou ficar quietinho. Na verdade, disse Dr. Antônio Márcio, eu estava pensando em fazer pipoca, mas não sei como se faz. Talvez vocês pudessem me ensinar. A confissão desarvorou Marcos completamente. Um juiz federal admitindo que não sabia fazer pipoca? Havia algo ali que fugia de todas as suas expectativas sobre pessoas ricas e poderosas. Uma hora depois, os três estavam instalados na sala de estar da cobertura diante de uma televisão de 75 polegadas que mostrava a apoteose colorida do desfile das escolas de samba. Pedrinho estava sentado no chão, numa pilha de almofadas, com os olhos grudados na tela e uma tigela de pipoca no colo. Marcos permanecia tenso no sofá de couro, como se temesse deixar qualquer marca de sua presença. Dr. Antônio Márcio observava mais o menino do que o desfile, fascinado pela capacidade que Pedrinho tinha de se deixar levar pela beleza e pela música.
Nossa, olha só aquele carro alegórico! Exclamou Pedrinho, apontando para uma representação gigantesca do Cristo Redentor. Parece que o Cristo desceu do Corcovado para sambar. O enredo deste ano é sobre a religiosidade brasileira, explicou o Dr. Antônio Márcio, surpreendendo-se com seu próprio conhecimento. Cada escola escolhe um tema e conta uma história, através das fantasias e alegorias. É como um livro gigante, disse Pedrinho, virando-se para ele com entusiasmo. Só que, em vez de palavras, eles usam pessoas e música. Exato, é uma forma diferente de contar histórias. Marcos observava o intercâmbio entre seu filho e o juiz com crescente espanto. Havia uma naturalidade ali que desafiava todas as barreiras sociais que ele conhecia. Dr. Antônio Márcio parecia genuinamente interessado nas observações de Pedrinho, não condescendente ou fingindo interesse. Quando a Portela entrou na avenida, Pedrinho ficou de pé de tanta emoção. Pai, olha, é igualzinho àquela música que a avó sempre cantava. E começou a cantarolar Aquarela Brasileira, com a voz afinada de criança. Você conhece Milton Nascimento? Perguntou o Dr. Antônio Márcio, impressionado. A avó sempre dizia que música boa não tem idade. Ela tem uns discos antigos que a gente ouve quando vai visitá-la. Sua avó tem bom gosto. Foi então que aconteceu o primeiro momento de tensão da noite. Pedrinho, empolgado com o desfile e esquecendo completamente onde estava, subiu no sofá e começou a narrar os carros alegóricos como se fosse um comentarista oficial. E lá vem a comissão de frente da Beija-Flor. Olhem só essa coreografia. Os dançarinos parecem anjos voando pelo céu azul do Rio de Janeiro. E agora, atenção para o casal de mestre-sala e porta-bandeira, que dançam como se fossem um só corpo, contando a história de amor entre o céu e a terra. Marcos tentou fazer sinais para o filho se acalmar, mas Pedrinho estava completamente absorvido em sua performance. Dr. Antônio Márcio, por sua vez, sentia uma irritação crescente. O barulho, a agitação, a falta de controle sobre a situação, tudo aquilo fugia completamente de sua zona de conforto. Pedrinho! Explodiu finalmente, com a voz que usava no tribunal para impor ordem. Silêncio! O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Pedrinho se encolheu no sofá, os olhos arregalados de susto. Marcos se levantou imediatamente, o rosto vermelho de constrangimento e raiva. Pronto, deu! Pedrinho, vamos embora! Agora! Marcos, eu... Não, doutor! O senhor está certo. A gente não devia estar aqui. Isso aqui não é lugar para nós. Marcos pegou o filho pelo braço mais bruscamente do que pretendia. Pedrinho, pede desculpa para o doutor e vamos. Desculpa, sussurrou Pedrinho, as lágrimas começando a formar nos olhos. Esperem, disse Dr. Antônio Márcio, mas eles já estavam saindo. A porta do elevador se fechou, levando embora o único momento de alegria genuína que Dr. Antônio Márcio havia experimentado em anos. Ele ficou sozinho na sala, rodeado pelo silêncio que sempre desejara, e que agora lhe parecia ensurdecedor. Na televisão, o carnaval continuava, mas havia perdido toda a magia. Lá embaixo, na portaria, Marcos tentava consolar o filho que chorava baixinho. Eu fiz alguma coisa errada, pai? Não, campeão, não fez nada errado, só se empolgou demais. Às vezes a gente esquece nosso lugar, mas eu achei que ele estava gostando. Pessoas como ele não gostam de barulho, Pedrinho. Elas têm uma vida diferente da nossa. Na manhã seguinte, Dr. Antônio Márcio desceu até a portaria mais cedo que o habitual. Encontrou Marcos organizando as correspondências com movimentos mecânicos, evitando olhar diretamente para ele. Marcos, eu queria falar sobre ontem à noite. Não precisa, doutor. Já entendemos a mensagem. Que mensagem? Que a gente passou dos limites. Não vai acontecer de novo. Dr. Antônio Márcio sentiu o peso da incompreensão entre eles. Como explicar que a explosão não havia sido sobre desprezo, mas sobre medo?
Medo de sentir, de se envolver, de perder o controle que mantinha há tantos anos. Marcos, eu cometi um erro ontem. Um erro grande. O senhor não cometeu erro nenhum. A gente que não soube se comportar. E o Pedrinho está dormindo. Chorou a noite toda. A informação atingiu o doutor Antônio Márcio como um soco no estômago. Subiu para a cobertura sentindo-se o pior tipo de pessoa que conhecia. Aquela que machuca uma criança inocente por causa de seus próprios demônios internos. 2 horas depois, Marcos encontrou um envelope na portaria. Dentro, 3 ingressos para o desfile das campeãs e um bilhete escrito à mão. Pedrinho, você tem o dom de ver beleza onde os outros só veem e confusão. Nunca perca isso. Obrigado por me lembrar como é bom sentir alegria, Dr. Antônio Márcio. PS. O lugar de vocês é onde vocês escolherem estar. Os dias que se seguiram ao episódio do carnaval trouxeram ao Santo Honoré uma atmosfera carregada de mal-entendidos e orgulho ferido. Dr. Antônio Márcio retomou sua rotina rígida com uma disciplina ainda mais férrea, como se pudesse apagar com cronômetros e protocolos a lembrança de sua explosão descontrolada. Marcos, por sua vez, mantinha uma cortesia gélida sempre que se cruzavam, cumprimentando-o com um "Bom dia, doutor", seco e evitando qualquer possibilidade de conversa. Pedrinho, no entanto, reagiu de forma completamente inesperada. Em vez de ressentimento, demonstrava uma preocupação genuína que surpreendia até mesmo o pai. "Pai, será que o moço da cobertura está bem?" Perguntava constantemente, olhando para o teto como se pudesse ver através das lajes de concreto. Ele parecia tão triste quando gritou comigo. "Pedrinho, esquece o moço da cobertura. A vida da gente é aqui embaixo mesmo", respondia Marcos, tentando proteger o filho de mais decepções. Mas o menino possuía aquela intuição peculiar das crianças que enxergam além das máscaras sociais e percebem a dor disfarçada de irritação. Todas as manhãs, quando o doutor Antônio Márcio descia para buscar a correspondência, Pedrinho o observava discretamente, notando detalhes que escapavam aos adultos. Os ombros mais curvados, o passo mais lento, a forma como ele evitava olhar na direção da portaria. Na sexta-feira da segunda semana após o carnaval, algo mudou. Dr. Antônio Márcio desceu como sempre às 7h30, mas desta vez carregava uma pasta médica na mão. Marcos notou, mas não comentou. Pedrinho, porém, com sua curiosidade natural, perguntou: "Moço da cobertura, o senhor está doente?" A pergunta direta, feita com a inocência típica da idade, pegou o doutor Antônio Márcio desprevenido. Ele parou, no meio do hall, olhou para o menino que o observava com preocupação genuína e sentiu algo se desmanchar dentro do peito. "Não, Pedrinho, só alguns exames de rotina." "Que bom. Meu pai sempre diz que a gente tem que cuidar da saúde." Fez uma pausa e acrescentou com a seriedade de um adulto em miniatura: "O senhor tem cuidado da sua saúde do coração?" A pergunta atingiu o Dr. Antônio Márcio como um diagnóstico cirúrgico. Marcos se enrijeceu, temendo outra explosão, mas o juiz apenas suspirou profundamente. "Não, Pedrinho, acho que não tenho cuidado muito bem da saúde do meu coração. Meu pai sempre diz que coração machucado precisa de carinho para sarar, igual joelho ralado, só que por dentro." Dr. Antônio Márcio se agachou até ficar na altura dos olhos do menino. "E como você sabe que meu coração está machucado?" "Porque o senhor tem cara de quem perdeu alguma coisa muito importante e não sabe como encontrar de novo." A observação, feita com a simplicidade brutal das crianças, ecoou no silêncio do hall como uma sentença definitiva. Marcos observava a cena sem conseguir intervir, impressionado com a capacidade do filho de ver além das aparências. "Você é muito esperto, sabia?" disse Dr. Antônio Márcio, a voz embargada. "Meu pai sempre fala isso, mas eu não quero ser esperto, eu quero ser amigo do senhor."
A declaração simples e direta quebrou todas as barreiras que Dr. Antônio Márcio havia construído nas últimas semanas. Ele se levantou lentamente, olhou para Marcos, que observava tudo com uma mistura de orgulho e apreensão, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Pedrinho, você quer subir comigo até a cobertura? Tenho algo para te mostrar. Pode, pai? Perguntou o menino, os olhos brilhando de expectativa. Marcos hesitou. Todas as suas defesas paternas gritavam para dizer não, para proteger o filho de mais uma possível decepção. Mas havia algo na expressão de Dr. Antônio Márcio que era diferente, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Pode ir, campeão, mas se comporta. No elevador, Dr. Antônio Márcio explicou. Vou te mostrar uma coisa que não mostro para ninguém há muito tempo. Mas quero que você entenda uma coisa. Às vezes, quando as pessoas gritam, é porque elas estão com medo, não com raiva. Medo do quê? Medo de gostar das pessoas, porque quando a gente gosta de alguém, pode perder essa pessoa. E perder pessoas que a gente ama dói muito. Pedrinho absorveu a explicação com a seriedade que reservava para assuntos importantes. É por isso que o senhor vive sozinho? É. Mas viver sozinho não dói também? Dr. Antônio Márcio parou no corredor da cobertura, a chave na mão, e olhou para o menino que o observava com um interesse genuíno, sem julgamentos. Dói, Pedrinho. Dói muito mais do que eu imaginava. Dentro do apartamento, Dr. Antônio Márcio levou Pedrinho até seu escritório. Com cuidado reverente, pegou o porta-retrato que agora permanecia em pé sobre a mesa e o mostrou ao menino. Essa era minha família, disse, a voz quase um sussurro. Pedrinho observou a foto com atenção. Uma mulher bonita, de sorriso largo, segurando um menino loiro que não devia ter muito mais idade que ele próprio. Eles eram muito bonitos, disse finalmente. O menino parecia com o senhor. Era meu filho, Gabriel, e essa é Helena, minha esposa. Eles morreram? A pergunta direta, sem rodeios ou eufemismos, surpreendeu Dr. Antônio Márcio. Crianças tinham essa capacidade de ir direto ao ponto, sem as complicações que os adultos criavam. Sim, há 15 anos, acidente de carro. Por isso, o senhor ficou com o coração machucado. Por isso, Pedrinho ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo a informação. Depois, com a sabedoria peculiar das crianças, fez a pergunta que nenhum adulto havia ousado fazer. O senhor acha que eles queriam que o senhor ficasse triste para sempre? A pergunta atingiu Dr. Antônio Márcio como um raio. 15 anos de luto, 15 anos de culpa e isolamento, e uma criança de 10 anos havia sintetizado em uma única frase toda a questão que o atormentava. Não, respondeu finalmente. Acho que não. Então por que o senhor não tenta ficar feliz de novo? Por eles. Dr. Antônio Márcio se sentou pesadamente na cadeira de seu escritório, sentindo o peso dos anos de solidão autoimposta. Pedrinho se aproximou e, com naturalidade desconcertante, colocou a pequena mão no braço do homem que havia se tornado parte de sua vida. Sabe, Pedrinho, eu não lembro mais como se faz isso. Ficar feliz? É. Ah, isso é fácil. A gente começa com coisas pequenas, tipo jogar dominó com os amigos, ou assistir carnaval, ou fazer pipoca, e depois vai crescendo. A simplicidade da resposta fez Dr. Antônio Márcio sorrir pela primeira vez em semanas. E você seria meu professor? Claro! Eu sou muito bom nisso. Meu pai sempre fica feliz quando eu ensino coisas para ele. E seu pai? Ele ia concordar em me dar aulas de felicidade também? Pedrinho pensou por um momento. Acho que sim. Meu pai é meio desconfiado porque já sofreu muito, igual o senhor. Mas no fundo, ele é bom. Só precisa ver que o senhor também é bom. E como ele vai ver isso? Ah, isso é fácil também. O senhor só precisa mostrar. Quando desceram para a portaria,
Marcos notou imediatamente que algo havia mudado. Pedrinho estava radiante, falando animadamente sobre a foto que havia visto, e Dr. Antônio Márcio caminhava com uma leveza que não demonstrava há semanas. Pai, o moço da cobertura me contou sobre a família dele. Ele está triste porque eles morreram, mas eu falei que eles não iam querer que ele ficasse triste para sempre. Marcos olhou para Dr. Antônio Márcio, vendo pela primeira vez não o juiz poderoso e intimidador, mas um homem quebrado tentando se recompor. A raiva que sentia desde o episódio do carnaval começou a se transformar em algo parecido com compreensão. Marcos, disse Dr. Antônio Márcio, eu gostaria de pedir desculpas pelo jeito que agi, pelo que disse. Pedrinho me ajudou a entender que eu estava com medo, e isso não é desculpa para machucar pessoas inocentes. Doutor, e queria fazer uma proposta, se vocês aceitarem, é claro. Que proposta? Que vocês me ajudem a aprender a ficar feliz de novo. Pedrinho diz que é bom professor. Marcos olhou para o filho, que assentiu energicamente, e depois de volta para o homem que havia passado de intimidador a vulnerável no espaço de algumas semanas. A gente pode tentar, disse finalmente, mas agora as regras são nossas. Aceito, respondeu Dr. Antônio Márcio, estendendo a mão. Completamente. O aperto de mãos selou um novo tipo de acordo. Não mais o encontro cauteloso entre classes sociais diferentes, mas o início de uma amizade real entre três pessoas que haviam descoberto que a solidão não precisa ser um destino inevitável. Março chegou ao Rio de Janeiro, trazendo consigo as primeiras chuvas de outono e uma mudança sutil na temperatura que anunciava o fim do verão escorchante. No Saint-Honoré, a nova dinâmica entre Dr. Antônio Márcio, Marcos e Pedrinho havia se estabelecido com uma naturalidade que surpreendia a todos os envolvidos. As sextas-feiras na biblioteca haviam se tornado sagradas, e pequenos gestos de consideração mútua começaram a transformar a atmosfera formal do prédio em algo mais próximo de um lar. Dr. Antônio Márcio havia descoberto que Pedrinho tinha dificuldades com matemática e, sem alarde, começou a deixar livros de exercícios esquecidos na portaria. Marcos, por sua vez, havia notado que o juiz sempre descia para buscar correspondência que já havia sido entregue em seu apartamento e começou a separar revistas jurídicas interessantes que chegavam para outros moradores, criando uma pequena pilha para ele. Pedrinho, com sua espontaneidade característica, havia começado a desenhar pequenos cartões com mensagens motivacionais que deixava no balcão todas as manhãs. Bom dia, doutor, cumprimentou Marcos numa quarta-feira chuvosa, entregando-lhe uma pilha de correspondências e uma revista. Chegou essa revista Consultor Jurídico que achei que o senhor ia gostar. Tem um artigo sobre jurisprudência em casos de família. Obrigado, Marcos, muito atencioso da sua parte. Dr. Antônio Márcio folheou rapidamente a revista. E o Pedrinho? Não o vi hoje de manhã. Tá meio esquisito desde ontem. Diz que tá com dor de cabeça e não quis ir para a escola. Uma pontada de preocupação atravessou o peito do juiz. Nos últimos meses, havia desenvolvido um afeto paternal por Pedrinho que o surpreendia pela intensidade. Ele está com febre? Tava com um pouquinho ontem à noite, mas passou. Deve ser só cansaço. Dr. Antônio Márcio assentiu, mas alguma coisa em seu instinto o alertava para que não fosse apenas cansaço. Durante toda a manhã no tribunal, encontrou-se pensando no menino, lembrando-se de como Gabriel ficava quando estava incubando alguma doença. Primeiro a irritabilidade, depois a sonolência e só então a febre. Quando voltou do trabalho às 18h30, dirigiu-se imediatamente à portaria. Encontrou Marcos visivelmente preocupado, falando ao telefone com alguém. Não, mãe, eu sei que a senhora queria que ele fosse aí para Campos, mas ele está sem condições de viajar agora. Sim, eu vou cuidar dele. Não, não precisa vir.
A senhora também está com a pressão alta. Dr. Antônio Márcio esperou Marcos terminar a ligação antes de se aproximar. Como ele está? Piorou, doutor. A febre subiu para 39 graus. Ele está meio delirando e eu não sei o que fazer. Minha sogra quer que eu leve ele para o hospital, mas ele está apavorado com o hospital. Desde que a mãe dele abandonou a gente lá em Campos, quando ele tinha 6 anos, ficou com trauma de médico, de hospital, de tudo. Fica desesperado só de ouvir falar. E onde ele está agora? Na salinha dos funcionários. Improvisei uma cama com colchão da reserva. Dr. Antônio Márcio subiu imediatamente ao apartamento, trocou de roupa e desceu carregando uma bolsa com medicamentos e um termômetro digital. Encontrou Pedrinho deitado numa cama improvisada, o rosto corado pela febre, murmurando coisas incompreensíveis. Pedrinho, chamou suavemente, sentando-se ao lado da cama. Sou eu, Dr. Antônio Márcio. O menino abriu os olhos com dificuldade, a respiração ofegante. Doutor da cobertura? Isso mesmo. Como você está se sentindo? Tô com muito calor e minha cabeça tá doendo. Dr. Antônio Márcio colocou a mão na testa do menino e sentiu o calor irradiando. Pegou o termômetro e verificou. 39,8 degrees. Marcos, precisamos baixar essa febre urgentemente. Você tem algum antitérmico infantil? Só dipirona. Dei há 2 horas, mas não fez efeito. Vou buscar algo mais forte no meu apartamento. Enquanto isso, prepare compressas de água morna, não fria, e tire essa roupa toda dele. Deixe só a camiseta. Dr. Antônio Márcio subiu correndo até a cobertura e voltou com uma farmácia portátil. Antitérmicos, anti-inflamatórios, soro caseiro e até um oxímetro que havia comprado anos antes por precaução. Doutor, disse Marcos, visivelmente emocionado, o senhor não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, Marcos. Eu quero fazer. Durante as próximas 2 horas, Dr. Antônio Márcio não saiu de perto de Pedrinho. Administrou medicamentos, fez compressas, monitorou sinais vitais e, mais importante, conversou com o menino durante os momentos de lucidez, mantendo-o calmo e seguro. Doutor da cobertura, murmurou Pedrinho durante um desses momentos. Eu vou morrer. A pergunta atravessou o coração de Dr. Antônio Márcio como uma lâmina. Por um instante, foi transportado de volta 15 anos para um hospital onde outra criança havia feito a mesma pergunta e ele não havia estado lá para responder. Não, meu querido, você não vai morrer. É só uma febre alta e vamos cuidar de você até passar. Promete? Prometo. O senhor é que nem um médico, né? Sabe cuidar de criança doente. Dr. Antônio Márcio engoliu o nó na garganta. Aprendi cuidando do meu filho. O Gabriel? O Gabriel. Ele ficava doente muito? Às vezes. E eu sempre cuidava dele quando sua mãe estava trabalhando. O senhor era um pai muito bom. A afirmação simples, feita por uma criança febril, ecoou no coração de Dr. Antônio Márcio como uma absolvição que ele próprio nunca havia conseguido se dar. Durante 15 anos, carregara a culpa de não ter estado presente no momento final, de não ter conseguido proteger seu filho. Mas ali, cuidando de Pedrinho, lembrou-se de todas as outras noites em que havia estado presente, todas as febres que havia baixado, todos os medos que havia afastado. Por volta das 22 horas, a febre finalmente cedeu. Pedrinho adormeceu tranquilamente, respirando de forma regular, o rosto recuperando a cor natural. Marcos, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou de Dr. Antônio Márcio. Doutor, eu não sei como agradecer. O senhor salvou meu filho. Não, Marcos, seu filho me salvou primeiro. Como assim? Dr. Antônio Márcio olhou para Pedrinho dormindo, depois para Marcos. Eu havia esquecido como é ser útil para alguém, como é importante se sentir necessário. Pedrinho me lembrou disso.
O senhor sempre foi importante, doutor. É juiz, tem uma posição respeitada. Isso não é a mesma coisa, Marcos. Posição é o que você tem. Importância é o que você significa para alguém. Fez uma pausa. Quando Gabriel e Helena morreram, eu achei que minha capacidade de cuidar, de proteger, havia morrido junto com eles. Pedrinho me mostrou que eu estava errado. Marcos sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, via Dr. Antônio Márcio não como uma figura intimidadora, mas como um pai que havia perdido tudo e estava tentando encontrar um novo propósito. Doutor, posso falar uma coisa? Claro. O senhor foi o primeiro homem, além de mim, que meu filho confiou depois que a mãe dele nos abandonou. Isso significa muito. Para mim também significa, Marcos. Muito mais do que vocês imaginam. Naquela noite, Dr. Antônio Márcio dormiu numa poltrona, ao lado da cama improvisada de Pedrinho, acordando, de hora em hora para verificar se o menino estava bem. Marcos tentou convencê-lo a subir para a cobertura, mas ele recusou terminantemente. Lugar de quem cuida é perto de quem precisa ser cuidado, disse simplesmente. De manhã, quando Pedrinho acordou completamente recuperado e com fome, a primeira coisa que viu foi Dr. Antônio Márcio dormindo desconfortavelmente na poltrona, com a mão ainda estendida na direção da cama, como se quisesse ter certeza de que o menino estava ali. Pai, sussurrou para Marcos, acho que ganhamos um avô. Marcos sorriu, observando a cena. Acho que sim, campeão. Acho que sim. Quando o Dr. Antônio Márcio acordou e viu Pedrinho sentado na cama, brincando com um carrinho, sentiu uma alegria tão intensa que chegou a doer. Era a primeira vez em 15 anos que acordava sabendo que havia uma criança segura e feliz por causa de seus cuidados. Bom dia, doutor da cobertura, cumprimentou Pedrinho com um sorriso radiante. O senhor dormiu aí por minha causa? Dormi sim, e dormia de novo se fosse preciso. Por quê? Porque é isso que pessoas que se importam umas com as outras fazem, Pedrinho, cuidam umas das outras. Então a gente se importa um com o outro agora? Sim, respondeu Dr. Antônio Márcio, sem hesitação. A gente se importa muito. O mês de abril chegou carregado de uma rotina que havia se tornado preciosa para os 3 habitantes do Saint-Honoré que mais importavam nesta história. Dr. Antônio Márcio descobriu-se ansioso pelos fins de tarde, quando podia descer e conversar com Pedrinho sobre o dia na escola, ajudá-lo com as tarefas mais difíceis, ou simplesmente ouvir as histórias que o menino contava com tanto entusiasmo. Marcos, por sua vez, havia perdido completamente a desconfiança inicial, reconhecendo no juiz um interesse genuíno pelo bem-estar de seu filho, e talvez secretamente por seu próprio bem-estar também. Pai, a tia Rosa falou que na sexta-feira vai ter feira de ciências na escola, anunciou Pedrinho numa terça-feira, chegando da aula com os olhos brilhando de expectativa. Cada aluno pode levar a família para ver os projetos. Que legal, campeão! E qual vai ser o seu projeto? Perguntou Marcos, ajeitando as correspondências enquanto ouvia. Vou fazer uma maquete do sistema solar. Já comecei a pesquisar sobre os planetas na biblioteca. Pedrinho fez uma pausa e olhou ao redor. Cadê o doutor da cobertura? Ele sempre desce essa hora. Deve estar ocupado com trabalho, filho. Mas eu queria convidar ele para a feira de ciências. Como se tivesse ouvido a conversa, Dr. Antônio Márcio surgiu no hall naquele momento, carregando sua pasta executiva e com a expressão ligeiramente tensa que sempre o acompanhava quando voltava do tribunal. Doutor da cobertura! Exclamou Pedrinho correndo ao seu encontro. O senhor chegou na hora certa. Tenho uma pergunta importante para fazer. Ah, é? E que pergunta é essa? Dr. Antônio Márcio sorriu, a tensão do dia se dissolvendo automaticamente na presença do menino. O senhor quer ir na feira de ciências da minha escola na sexta-feira?
Vou apresentar um projeto sobre o sistema solar e a tia Rosa disse que cada aluno pode levar a família. A palavra família ecoou no ar como um convite inesperado. Dr. Antônio Márcio sentiu algo se mexer no peito. Uma mistura de alegria e terror que não experimentava há anos. Pedrinho, começou Marcos, tentando intervir discretamente, o doutor deve ter compromissos importantes. Na verdade, interrompeu o Dr. Antônio Márcio, surpreendendo a si mesmo. Sexta-feira à tarde estou livre. Que horas é a feira? Às 2 horas. A escola fica ali na rua Paissandu, pertinho daqui. O senhor vai? E mesmo? Vou sim. Seria uma honra conhecer seu projeto. Nossa, pai, o senhor ouviu? O doutor da cobertura vai na minha feira de ciências. Pedrinho dançava praticamente de alegria. Vou contar para todo mundo na escola que tem um avô juiz. A palavra avô caiu no silêncio do hall como uma declaração oficial. Marcos se enrijeceu, temendo a reação de Dr. Antônio Márcio, mas o juiz apenas se agachou até a altura de Pedrinho. Pedrinho, eu me sinto muito honrado que você me veja assim, mas você tem certeza de que quer me apresentar como seu avô? Claro que sim. O senhor cuida de mim quando eu fico doente, me ensina coisas importantes, joga dominó comigo. Isso não é o que avós fazem? Dr. Antônio Márcio olhou para Marcos, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, meu querido, é exatamente isso que avós fazem. Durante o resto da semana, Pedrinho trabalhou em seu projeto com uma dedicação que impressionava até mesmo a professora. Todas as tardes, na biblioteca do prédio, ele e Dr. Antônio Márcio se debruçavam sobre livros de astronomia, construindo uma maquete que começou simples e foi ganhando complexidade a cada dia. Saturno tem 82 luas, sabia, doutor? Comentava Pedrinho, pintando cuidadosamente os anéis do planeta. E Júpiter é tão grande que cabem 3 terras dentro dele. Na verdade, Júpiter é ainda maior do que isso, corrigia Dr. Antônio Márcio, consultando um livro. Cabem mais de 1000 terras dentro dele. Nossa, o universo é muito grande, né? Às vezes eu fico pensando se lá no céu tem mais pessoas como a gente. É possível. O universo é infinito, cheio de possibilidades. Igual às pessoas. A observação pegou o Dr. Antônio Márcio desprevenido. Como assim? Às vezes uma pessoa parece de um jeito, mas por dentro é cheia de possibilidades diferentes. Igual o senhor. Eu? Quando eu te conheci, achei que o senhor era só sério e bravo, mas por dentro o senhor é carinhoso e sabe cuidar de criança doente e joga dominó muito mal, riu Pedrinho. Obrigado, eu acho, respondeu o Dr. Antônio Márcio, rindo também. Na sexta-feira, Dr. Antônio Márcio se preparou para a feira de ciências com um cuidado que não tinha há anos. Escolheu uma roupa casual, mas elegante, calça social, camisa sem gravata, sapatos de couro e até passou um gel no cabelo. Marcos observou os preparativos com divertimento. Doutor, o senhor está mais nervoso que o Pedrinho, comentou. É que faz muito tempo que não vou a uma escola e nunca fui como avô. O senhor vai se dar bem. Pedrinho tem sorte de ter o senhor. A Escola Municipal Professor Anísio Teixeira era um prédio simples de 2 andares, pintado de amarelo e azul, com um pátio cheio de cartazes coloridos e o burburinho característico de crianças animadas. Dr. Antônio Márcio sentiu uma nostalgia profunda ao pisar naquele ambiente. Era exatamente o tipo de escola que Gabriel frequentaria se estivesse vivo. Ali eles estão! Pedrinho acenou freneticamente de uma mesa. No centro do pátio, onde sua maquete do sistema solar estava montada com orgulho. Quando se aproximaram, Dr. Antônio Márcio pode ver que o projeto havia ficado realmente impressionante. Pedrinho havia criado não apenas os planetas em escala, mas também cartazes explicativos escritos com letra caprichada,
curiosidades sobre cada astro e até mesmo uma pequena apresentação sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Gente, esse é meu avô que eu falei para vocês, anunciou Pedrinho para um grupo de colegas que se aproximou. Ele é juiz e mora numa cobertura, mas é muito legal. As crianças observaram o doutor Antônio Márcio, com a curiosidade típica da idade, fazendo perguntas diretas que o divertiram e emocionaram. Seu avô é muito alto, comentou uma menina. Ele parece com aqueles juízes da televisão, disse um menino. Pedrinho, você tem sorte de ter um avô tão importante, completou outro. Dr. Antônio Márcio se agachou para ficar na altura das crianças. Vocês sabem qual é o meu trabalho mais importante? Ser juiz, responderam em coro. Não, meu trabalho mais importante é ser avô do Pedrinho. A declaração provocou um coletivo das crianças, que acharam a resposta adorável. Pedrinho se aproximou e segurou na mão de Dr. Antônio Márcio com naturalidade. Agora você quer ver meu projeto? Eu sei tudo sobre os planetas. Durante a próxima hora, Dr. Antônio Márcio ouviu Pedrinho explicar cada detalhe de seu trabalho para visitantes, professores e colegas. O menino falava com paixão e conhecimento, citando dados que haviam pesquisado juntos, fazendo conexões inteligentes entre diferentes conceitos. E o mais legal, dizia Pedrinho para cada novo visitante, é que meu avô me ajudou a entender que o universo é cheio de mistérios, igual às pessoas. A gente nunca sabe tudo sobre um planeta só olhando de longe, tem que chegar perto para descobrir as coisas mais interessantes. A professora Rosa, uma mulher de meia idade, com óculos coloridos e sorriso caloroso, se aproximou de Dr. Antônio Márcio. O senhor é o avô do Pedrinho? Sou sim, respondeu sem hesitação. Que menino especial o senhor tem. Ele sempre fala do senhor com tanto carinho. Meu avô me ensinou isso. Meu avô sabe aquilo. É lindo de ver. Ele é realmente especial. E posso dizer que o trabalho dele foi um dos melhores da turma. A pesquisa é consistente, a apresentação é clara e ele demonstra uma paixão real pelo tema. Parabéns pela educação que o senhor está dando a ele. Dr. Antônio Márcio sentiu o peito inchar de orgulho, um orgulho paternal que não sentia há 15 anos. Obrigado, mas o mérito é todo dele. Eu só o apoiei. Às vezes, é exatamente disso que uma criança precisa. Alguém que acredite nela e a apoie para voar. Quando chegou a hora da premiação, Pedrinho ganhou o 2º lugar na categoria Ciências Exatas. Ao subir no pequeno palco improvisado para receber o certificado, ele pegou o microfone e, para a surpresa de todos, fez um discurso espontâneo. Eu quero agradecer para minha professora Rosa, que sempre acredita na gente, para o meu pai, que é o homem mais corajoso que eu conheço, e para o meu avô de coração, que me ensinou que nunca é tarde para aprender coisas novas e que o universo é cheio de possibilidades. A plateia explodiu em aplausos. Dr. Antônio Márcio sentiu os olhos marejarem, tentando disfarçar a emoção que o tomava por completo. Marcos, ao seu lado, deu um tapinha em seu ombro. Parabéns, vovô. Seu neto está orgulhoso do senhor. E eu dele, respondeu Dr. Antônio Márcio, a voz embargada, muito orgulhoso. Quando saíram da escola, Pedrinho caminhava entre os 2 homens, segurando uma mão de cada, balançando o certificado na outra mão. Foi o melhor dia da minha vida, declarou. Agora todo mundo na escola sabe que eu tenho uma família completa. Dr. Antônio Márcio parou no meio da calçada. Pedrinho, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você sabia que eu precisava ser seu avô? O menino pensou por um momento com a seriedade que reservava para questões importantes. Porque o senhor tinha a cara de quem estava com saudade de cuidar de alguém, e eu estava com saudade de ter alguém para me ensinar coisas. Já vou.
A resposta, simples e direta, resumia perfeitamente como 3 vidas solitárias haviam encontrado umas às outras e se tornado uma família improvável, mas verdadeira. Naquela noite, Dr. Antônio Márcio colocou o certificado de Pedrinho ao lado da foto de Helena e Gabriel em seu escritório. Pela primeira vez em 15 anos, não se sentiu culpado por estar feliz. O final de abril trouxe ao Santo Honoré uma agitação inesperada que começou de forma sutil, mas logo se espalhou pelos corredores e elevadores como uma corrente elétrica carregada de fofoca e mal-estar. Tudo começou quando o Dr. Carlos Eduardo Mendonça, síndico do prédio há mais de 10 anos e conhecido por sua rigidez protocolar, retornou de uma viagem prolongada à Europa e se deparou com uma cena que considerou completamente inadequada para os padrões do edifício. Era uma quinta-feira, por volta das 18h30, quando o Dr. Carlos Eduardo chegou de táxi do aeroporto. Ao entrar no hall, deparou-se com o Dr. Antônio Márcio sentado no chão da portaria, de terno e gravata, montando um quebra-cabeças com Pedrinho, enquanto Marcos organizava correspondências ao fundo. A cena era tão fora dos padrões sociais que ele conhecia que ficou paralisado por alguns segundos, tentando processar o que via. Antônio Márcio, chamou a voz carregada de incredulidade. O que diabos está acontecendo aqui? Dr. Antônio Márcio ergueu os olhos sem pressa e cumprimentou o síndico com naturalidade. Carlos Eduardo, bem-vindo de volta. Como foi a viagem? A viagem foi... Antônio Márcio, você pode me explicar por que está sentado no chão da portaria? Estou ajudando Pedrinho com um quebra-cabeças de 2.000 peças. É mais difícil do que parece. Dr. Carlos Eduardo observou a cena com crescente desconforto. Conhecia Dr. Antônio Márcio há mais de 15 anos. Foram colegas na faculdade, depois no tribunal, e nunca havia visto qualquer comportamento que fugisse do protocolo mais rígido. Pedrinho? Perguntou, olhando para o menino que o observava com curiosidade. É meu neto, respondeu o Dr. Antônio Márcio simplesmente, voltando a atenção para o quebra-cabeças. Seu neto? Antônio, você nunca me falou que tinha neto. Porque não tínhamos essa proximidade antes, respondeu, colocando uma peça no lugar com satisfação. Pedrinho, acho que encontrei uma parte do castelo. Dr. Carlos Eduardo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Algo estava profundamente errado ali, e sua mente jurídica começou a trabalhar imediatamente em todas as possíveis implicações éticas e legais da situação. Marcos, chamou o porteiro, que até então havia tentado se manter invisível. Precisamos conversar. Meu apartamento em 10 minutos. Marcos assentiu nervosamente. Dr. Antônio Márcio ergueu os olhos, percebendo a tensão que havia se instalado no ambiente. Carlos Eduardo, se há algum problema, podemos conversar todos juntos. Não, Antônio, eu preciso entender algumas coisas primeiro. 15 minutos depois, na sala luxuosa do apartamento 15A, Dr. Carlos Eduardo despejou sobre Marcos uma série de perguntas que mais pareciam um interrogatório. Há quanto tempo essa proximidade com o Dr. Antônio Márcio está acontecendo? Desde janeiro, doutor, respondeu Marcos, tentando manter a compostura. E você não achou estranho um juiz federal desenvolver esse tipo de relacionamento com funcionários do prédio? Estranho? Não, senhor. Achei respeitoso e gentil. Respeitoso. Dr. Carlos Eduardo riu com amargura. Marcos, você tem ideia de quem é o homem com quem seu filho está se envolvendo? Dr. Antônio Márcio é um dos magistrados mais influentes do país. Qualquer comportamento inadequado pode destruir a carreira dele. Com todo respeito, doutor, mas não vejo nada inadequado no carinho que ele tem pelo meu filho. Carinho? Os olhos de Dr. Carlos Eduardo brilharam perigosamente. Marcos, estou sendo muito claro. Um homem, da posição do Dr. Antônio Márcio, não desenvolve carinho
por crianças aleatórias, sem ter segundas intenções. A acusação implícita atingiu Marcos como um soco no estômago. O senhor está insinuando que... Estou insinuando que você é muito ingênuo, se acha que tudo isso é inocente, e mais, se isso chegar aos ouvidos da corregedoria, tanto ele quanto você podem ter sérios problemas. Marcos se levantou abruptamente, o rosto vermelho de indignação. Doutor, eu respeito o senhor, mas não vou ouvir esse tipo de insinuação sobre um homem que salvou a vida do meu filho quando ele estava com febre, que... passou a noite acordado, cuidando dele, que... Exatamente, interrompeu o Dr. Carlos Eduardo. Isso é completamente inapropriado. Um juiz federal passando a noite cuidando do filho de um porteiro? Você não vê como isso soa? Soa como bondade, doutor. Uma coisa que parece estar em falta neste prédio. A resposta direta de Marcos pegou o Dr. Carlos Eduardo desprevenido. Ele havia esperado encontrar um funcionário intimidado, fácil de manipular, mas se deparou com um homem que defendia suas convicções. Marcos, vou ser muito direto. Ou você mantém distância e ensina seu filho a fazer o mesmo, ou eu vou ter que tomar providências mais drásticas. Que tipo de providências? O tipo que pode custar seu emprego e manchar definitivamente a carreira do Dr. Antônio Márcio. Quando Marcos voltou à portaria, Dr. Antônio Márcio e Pedrinho ainda estavam trabalhando no quebra-cabeças, mas o ambiente havia mudado completamente. Marcos estava visivelmente abalado, evitando olhar diretamente para o juiz. Marcos, está tudo bem? Perguntou o Dr. Antônio Márcio, notando a mudança. Sim, doutor. Tudo normal. Pai, o senhor está com cara estranha, observou Pedrinho sempre perspicaz. É só cansaço, campeão. Dr. Antônio Márcio não se convenceu, mas decidiu não insistir naquele momento. Despediu-se como sempre e subiu para a cobertura, mas passou a noite inquieto, sentindo que algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica que haviam construído. No dia seguinte, a mudança ficou óbvia. Marcos mantinha uma formalidade gélida, Pedrinho parecia confuso com o comportamento do pai, e a espontaneidade que havia caracterizado a relação dos três havia simplesmente evaporado. Bom dia, doutor, cumprimentou Marcos secamente quando o doutor Antônio Márcio desceu para buscar correspondência. Bom dia, Marcos. Pedrinho, como está? O menino olhou para o pai antes de responder, como se pedisse permissão. Estou bem, obrigado, senhor. Senhor. A palavra formal soou como uma bofetada. Doutor Antônio, Márcio sentiu o coração apertar. Pedrinho, aconteceu alguma coisa? Não, senhor, está tudo normal. Mas nada estava normal. Durante toda a semana, a distância apenas aumentou. As visitas à portaria cessaram. Os encontros na biblioteca foram cancelados sem explicação. E Pedrinho, claramente confuso e magoado, começou a desenvolver um comportamento retraído que preocupava até mesmo a professora na escola. Foi Marcos quem finalmente quebrou. Na sexta-feira à noite, depois de uma semana de tortura psicológica, subiu até a cobertura e tocou a campainha. Dr. Antônio Márcio abriu a porta e encontrou um homem visivelmente destruído. Marcos, entre. O que está acontecendo? Doutor, eu preciso contar uma coisa para o senhor e depois talvez seja melhor a gente manter distância mesmo. Sentados na sala da cobertura, Marcos contou tudo. As acusações de Dr. Carlos Eduardo, as ameaças, as insinuações terríveis sobre as intenções de Dr. Antônio Márcio. Ele disse que se isso chegar na corregedoria, o senhor pode perder tudo. E eu não posso ser responsável por destruir a vida do senhor. Dr. Antônio Márcio ouviu tudo em silêncio, sentindo uma raiva crescente, não de Marcos, mas da maldade humana que conseguia transformar afeto genuíno em algo sujo e suspeito. Marcos, você acredita no que ele disse? Não, doutor.
Eu sei quem o senhor é. Eu vi como o senhor cuida do meu filho, mas tem medo das consequências. Tenho medo do que isso pode fazer com o senhor e com o Pedrinho. Criança não entende essas coisas sujas que adulto inventa. Dr. Antônio Márcio se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia a seus pés. 15 anos antes, havia se isolado do mundo por medo da dor. Agora, o mundo tentava isolá-lo novamente por medo do amor. Marcos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você soubesse que amar seu filho poderia custar sua carreira, sua reputação, tudo que você construiu, ainda assim você amaria? Claro que sim, sem hesitar. Então você entende minha posição. Marcos olhou para Dr. Antônio Márcio, vendo pela primeira vez não o juiz poderoso, mas o homem que havia escolhido amar novamente apesar de todos os riscos. O senhor não vai desistir? Nunca. Pode custar minha carreira, minha reputação, qualquer coisa. Eu não vou desistir da minha família. A palavra família ecoou na sala como uma declaração de guerra contra todos os preconceitos e medos que tentavam separá-los. Mas e o Dr. Carlos Eduardo? Dr. Antônio Márcio sorriu pela primeira vez na semana e havia algo perigoso naquele sorriso. Deixe o Dr. Carlos Eduardo comigo. Ele esqueceu de uma coisa muito importante. O quê? Que eu também sou juiz e que conheço a lei melhor do que ele. A segunda semana de maio trouxe ao Saint-Honoré uma tensão palpável que parecia contaminar até mesmo o ar-condicionado central do prédio. Dr. Carlos Eduardo havia intensificado sua campanha silenciosa contra o que considerava um comportamento inadequado de Dr. Antônio Márcio, espalhando insinuações venenosas entre os moradores e criando um ambiente de suspeita e mal-estar que afetava a todos. Durante o fim de semana, Dr. Antônio Márcio havia tomado uma decisão que mudaria completamente os rumos da situação. Na segunda-feira de manhã, ligou para seu escritório e cancelou todos os compromissos da semana, dedicando-se a uma investigação que considerava prioritária. Se alguém queria jogar com fogo, ele mostraria que conhecia muito bem esse jogo. Doutora Márcia, disse ao telefone para sua secretária particular, preciso que você levante todos os processos dos últimos 5 anos em que Dr. Carlos Eduardo Mendonça atuou como advogado. Todos, sem exceção. Algum problema específico? Doutor, digamos que estou fazendo uma auditoria da qualidade jurídica dos profissionais que frequento. Enquanto isso, a situação na portaria havia se tornado insustentável. Pedrinho, que não compreendia por que não podia mais brincar com seu avô da cobertura, desenvolvera um comportamento cada vez mais retraído. Marcos, dilacerado entre proteger o filho e proteger Dr. Antônio Márcio, estava visivelmente esgotado. Pai, eu fiz alguma coisa errada? Perguntou Pedrinho na terça-feira, depois de mais um dia em que Dr. Antônio Márcio havia descido para buscar correspondência e eles só haviam trocado cumprimentos formais. Não, campeão, você não fez nada errado. Então, por que o doutor da cobertura não conversa mais comigo? Ele não gosta mais da gente? Marcos sentiu o coração se despedaçar. Como explicar para uma criança de 10 anos que o mundo dos adultos às vezes é governado pela maldade e pelo preconceito? É complicado, Pedrinho. Às vezes as pessoas não entendem quando pessoas diferentes se tornam amigas. Mas a gente não fez nada de errado. Não, a gente não fez. Então por que a gente não pode continuar sendo amigos? A pergunta ecoou no silêncio da portaria como uma acusação. Por que realmente? Por medo? Por convenção? Social? Por covardia? Foi nesse momento que Dr. Antônio Márcio apareceu no hall, mas desta vez não vinha buscar correspondência. Carregava uma pasta volumosa e tinha uma expressão que Marcos não via desde os primeiros dias. Determinada, implacável, judicial.
Marcos, preciso falar com você e com Pedrinho. É urgente. Doutor, eu já disse que é melhor. Marcos, interrompeu o doutor Antônio Márcio, confie em mim, só desta vez. Subiram até a biblioteca, onde o doutor Antônio Márcio abriu a pasta sobre a mesa e revelou pilhas de documentos organizados meticulosamente. Pedrinho, você lembra quando eu te ensinei sobre justiça? Lembro. O senhor disse que justiça é quando as pessoas boas vencem as pessoas más. Exato. Hoje eu vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Dr. Antônio Márcio começou a explicar de forma simples, mas precisa, como havia descoberto que Dr. Carlos Eduardo vinha há anos se aproveitando de sua posição como síndico para favorecer empresas de construção e manutenção em troca de propinas. Contratos superfaturados, obras desnecessárias, fornecedores fantasmas, um esquema elaborado que desviava dinheiro do condomínio. Mas o mais importante, disse, olhando diretamente para Pedrinho, é que descobri quem foi que me ajudou a encontrar essas informações. Quem? Perguntou o menino fascinado. Você? Eu? Mas eu não entendo nada de justiça. Lembra do seu projeto sobre o sistema solar? Quando você disse que a gente nunca sabe tudo sobre um planeta só olhando de longe, que tem que chegar perto para descobrir as coisas mais interessantes. Lembro. Foi isso que me ensinou a fazer com as pessoas. Em vez de aceitar as aparências, eu decidi chegar perto e investigar de verdade quem era o Dr. Carlos Eduardo. Marcos ouvia tudo com crescente incredulidade. Doutor, o senhor está dizendo que... Estou dizendo que o homem que nos acusou de comportamento inadequado é, na verdade, um criminoso que vem roubando todos os moradores deste prédio há anos. Na quinta-feira, Dr. Antônio Márcio convocou uma assembleia extraordinária do condomínio. A sala de reuniões do Saint-Honoré, normalmente vazia, exceto pelas reuniões mensais de rotina, estava lotada. Dr. Carlos Eduardo havia comparecido com um sorriso confiante, acreditando que finalmente conseguiria expor e humilhar publicamente Dr. Antônio Márcio. Senhores condôminos, começou o Dr. Antônio Márcio, convoquei esta assembleia para tratar de um assunto que afeta diretamente o patrimônio e a segurança de todos nós. Antônio, interrompeu o Dr. Carlos Eduardo, se é sobre sua conduta inadequada com funcionários, acho que devemos tratar isso em privado. Na verdade, Carlos Eduardo, é sobre a sua conduta inadequada com o dinheiro dos condôminos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dr. Antônio Márcio começou a apresentar com precisão cirúrgica todas as evidências que havia coletado. Contratos, notas fiscais, extratos bancários, um dossiê completo que revelava um esquema de corrupção que havia custado ao prédio mais de 2 milhões de reais nos últimos 5 anos. Isso é uma farsa, explodiu o Dr. Carlos Eduardo, perdendo completamente a compostura. Vocês vão acreditar nele? Um homem que passa o tempo brincando com criança na portaria? Que desenvolveu uma obsessão doentia com o filho de um funcionário? Cuidado, Carlos Eduardo, disse Dr. Antônio Márcio, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Muito cuidado com o que você vai dizer agora. Não, vocês precisam saber. Este homem está se aproveitando de uma criança, passando noites inteiras com ela, dando presentes, criando uma dependência emocional. Isso tem nome na lei. A acusação explícita caiu sobre a Assembleia como uma bomba. Alguns condôminos murmuraram entre si, outros se entreolharam desconfortavelmente. Dr. Antônio Márcio permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois se levantou lentamente. Marcos, disse, pode subir, por favor? Marcos entrou na sala acompanhado de Pedrinho, ambos visivelmente nervosos. Dr. Antônio Márcio os conduziu até a frente da sala. Senhores, disse, quero apresentar minha família, Marcos
que me ensinou o significado de dignidade no trabalho e coragem nas adversidades. E Pedrinho, que me ensinou que nunca é tarde para aprender a amar novamente. Virou-se para Dr. Carlos Eduardo. Você quer falar sobre obsessão doentia? Eu vou contar para todos aqui qual é a minha obsessão. É fazer com que este menino cresça sabendo que existe bondade no mundo, que existe justiça, que existe amor incondicional. Minha obsessão é ser o avô que ele merece ter. Isso não muda o fato de que... O fato, interrompeu o Dr. Antônio Márcio, é que você é um criminoso tentando destruir pessoas inocentes para esconder seus próprios crimes. O fato é que enquanto você roubava o dinheiro de famílias trabalhadoras, eu estava aprendendo com uma dessas famílias o que realmente importa na vida. Dr. Antônio Márcio pegou a mão de Pedrinho. Pedrinho, lembra o que conversamos sobre coragem? Lembro. O senhor disse que coragem é fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Exato. E hoje todos nós vamos fazer a coisa certa. A Assembleia votou unanimemente pela destituição de Dr. Carlos Eduardo e pelo encaminhamento do caso às autoridades competentes. Mais do que isso, votou por aclamação para que Dr. Antônio Márcio assumisse a síndica do prédio. Quando a reunião terminou e os moradores se dispersaram, Dr. Antônio Márcio, Marcos e Pedrinho ficaram sozinhos na sala. Doutor, disse Marcos, eu não sei como agradecer. Não agradece, Marcos. Família não agradece família por fazer a coisa certa. Doutor da cobertura, disse Pedrinho, o senhor foi muito corajoso. Não, meu querido, vocês é que me ensinaram a ser corajoso. Pedrinho sorriu e abraçou as pernas de Dr. Antônio Márcio com força. Agora a gente pode voltar a jogar dominó? Agora a gente pode fazer tudo o que quiser, respondeu o Dr. Antônio Márcio, sentindo uma liberdade que não experimentava há 15 anos. Somos uma família e ninguém mais vai tentar nos separar. Naquela noite, pela primeira vez desde janeiro, os três jantaram juntos na cobertura, planejando as mudanças que fariam no Saint-Honoré. Não apenas mudanças administrativas, mas mudanças que transformariam um prédio frio e formal em algo parecido com um lar. Pai, disse Pedrinho, agora eu entendi o que é justiça, de verdade. O que é campeão? É quando as pessoas boas se juntam para proteger umas às outras das pessoas más. Dr. Antônio Márcio sorriu, olhando para a foto de Helena e Gabriel na mesa. Pela primeira vez desde suas mortes, não sentiu dor ao vê-las. Sentiu gratidão por ter amado, por ter sido amado e por ter encontrado uma nova forma de amar. É exatamente isso, Pedrinho, disse. É exatamente isso. 15 meses depois daquela noite de Ano Novo que mudou tudo, o Saint-Honoré havia se transformado de forma quase irreconhecível. O que antes era um edifício frio e protocolar havia se tornado uma verdadeira comunidade, onde moradores se cumprimentavam pelos nomes, crianças brincavam no hall sob o olhar carinhoso de vizinhos e pequenos jardins floresciam nos espaços antes estéreis dos andares. Dr. Antônio Márcio, agora oficialmente síndico do prédio, havia implementado mudanças que iam muito além da administração predial. Criara uma biblioteca comunitária ampliada, um espaço de convivência com jogos e atividades para todas as idades. E, mais importante, estabelecera uma política de portas abertas que transformou o Saint-Honoré no primeiro prédio do Flamengo a oferecer suporte jurídico gratuito aos funcionários e suas famílias. Bom dia, Dr. Antônio, cumprimentou Dona Carmen, moradora do Boitá no andar, carregando uma marmita caseira. Trouxe o bolo de cenoura que o Pedrinho pediu ontem. Bom dia, Dona Carmen. Ele vai ficar radiante. Está fazendo aniversário de 11 anos hoje. Já está crescidinho. Logo vai estar na faculdade igual ao senhor. Dr. Antônio Márcio sorriu.
pensando em como o tempo havia passado rapidamente. Pedrinho realmente havia crescido, não apenas em altura, mas em confiança, curiosidade e principalmente na certeza de que era amado e valorizado exatamente como era. Na portaria, agora reformada e humanizada com sofás confortáveis e plantas, Marcos organizava as correspondências com a eficiência de sempre, mas com uma leveza que não demonstrava desde os tempos difíceis em Campos. Havia sido promovido a administrador predial, função criada especialmente para ele por Dr. Antônio Márcio, e estudava direito à noite numa faculdade particular cujas mensalidades haviam sido misteriosamente quitadas por um beneficiário anônimo. "Pai, já chegaram os convidados para minha festa?" perguntou Pedrinho, aparecendo no hall vestindo uma camisa social azul clara, presente de aniversário de Dr. Antônio Márcio, e com os cabelos penteados com gel. "Calma, campeão, a festa só começa às 3 da tarde. Mas o vovô já desceu 3 vezes para verificar se está tudo pronto." Pedrinho riu. Nos últimos meses, havia parado de chamar Dr. Antônio Márcio de doutor da cobertura e passado a chamá-lo simplesmente de vovô. Uma transição natural que selou definitivamente os laços afetivos entre eles. "Marcos", disse Dr. Antônio Márcio, descendo do elevador carregando uma caixa grande. "Chegaram os jogos que encomendei para a festa. Pedrinho, vem ver se aprovou minhas escolhas." Dentro da caixa havia um kit completo de jogos educativos, livros de aventura para pré-adolescentes e uma surpresa especial, um telescópio profissional para observação astronômica. "Vovô, é sério? Um telescópio de verdade?" exclamou Pedrinho, os olhos brilhando como 2 estrelas. "Para meu astrônomo particular. Achei que estava na hora de você observar os planetas de perto, não apenas em maquetes." "Posso montar ele na cobertura hoje à noite?" "Claro. Aliás, tenho uma surpresa ainda maior para você." Dr. Antônio Márcio conduziu Pedrinho e Marcos até a biblioteca, onde havia uma mesa coberta com um pano branco. "Pedrinho, durante este ano e 3 meses que estamos juntos, você me ensinou muitas coisas importantes. A mais importante de todas foi que família não é sobre sangue, ou sobrenomes, é sobre escolha, cuidado e amor incondicional." Retirou o pano, revelando uma pilha de documentos oficiais cuidadosamente organizados. "Por isso, com a autorização do seu pai, eu gostaria de te dar o presente mais importante que posso oferecer: meu nome." Marcos arregalou os olhos, compreendendo imediatamente o que estava vendo. "Doutor, o senhor está..." "Estou adotando legalmente o Pedrinho, se vocês concordarem, é claro." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção pura. Pedrinho olhou alternadamente para o pai e para Dr. Antônio Márcio, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. "Isso significa que eu vou ser realmente seu neto?" "Significa que você já é meu neto, em todos os sentidos que importam. Os papéis só vão fazer oficializar o que nossos corações já sabem." "E eu vou ter o sobrenome Figueiredo?" "Se quiser. Pedro Marcos da Silva Figueiredo. Vai ser um nome e tanto." Pedrinho se jogou nos braços de Dr. Antônio Márcio com uma força que quase o derrubou. "Quero sim, vovô. Quero muito." Marcos observava a cena com os olhos marejados. "Doutor, eu não sei o que dizer. Diz que aceita fazer parte oficialmente da minha família, os dois." "Como assim?" "Doutor." Antônio Márcio respirou fundo antes de continuar. "Marcos, estes 15 meses ao seu lado me ensinaram que você é o pai que eu gostaria de ter sido, o homem que eu gostaria de me tornar. Você criou este menino extraordinário com dignidade, amor e princípios sólidos, enfrentando adversidades que quebrariam muitos de nós." Fez uma pausa, organizando as palavras. "Eu gostaria de oficializar nossa parceria na criação do Pedrinho, não como patrão e funcionário, mas como família mesmo.
2 gerações cuidando da terceira. Pai, disse Pedrinho, aceita! Por favor! Marcos olhou para seu filho, radiante de felicidade, depois para Dr. Antônio Márcio, que o observava com esperança e vulnerabilidade. Aceito, disse finalmente, com muito orgulho. A festa de aniversário de Pedrinho naquela tarde foi diferente de todas as outras celebrações que o Santo Honoré já havia presenciado. O salão de festas, completamente reformado, recebeu não apenas os colegas de escola do aniversariante, mas também moradores do prédio, funcionários, vizinhos do quarteirão e até mesmo a professora Rosa, que havia se tornado uma presença constante na vida da nova família. Pessoal, disse Pedrinho, subindo numa cadeira para fazer um discurso improvisado, eu queria agradecer todo mundo que veio na minha festa. Especialmente meu pai, que é o homem mais corajoso do mundo, e meu vovô, que me ensinou que nunca é tarde para começar de novo. Fez uma pausa, olhando ao redor do salão cheio de rostos sorridentes. 1 ano atrás, eu e meu pai estávamos sozinhos no mundo. Hoje, a gente tem uma família gigante, cheia de gente que se importa com a gente. Isso me ensinou que família é quem escolhe ficar com você, principalmente nos momentos difíceis. Os aplausos foram ensurdecedores. Dr. Antônio Márcio sentiu o peito transbordar de orgulho, não apenas pelo menino extraordinário que Pedrinho havia se tornado, mas pela jornada que todos haviam percorrido juntos. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e o salão foi arrumado, os 3 subiram até a cobertura para montar o telescópio. A vista da cidade do Rio de Janeiro se estendia magnificamente diante deles, com suas luzes piscando como uma constelação terrestre. Vovô, disse Pedrinho, ajustando o foco do telescópio. Posso fazer uma pergunta? Claro, meu querido. O senhor acha que lá no céu a Helena e o Gabriel ficaram felizes de ver que o senhor encontrou uma nova família? A pergunta pegou o Dr. Antônio Márcio, desprevenido. Olhou para a foto de sua primeira família, agora colocada ao lado de fotos recentes dos 3 juntos em sua mesa de cabeceira. Sabe, Pedrinho, eu acredito que sim. Acho que eles sempre quiseram que eu fosse feliz novamente. E o senhor é feliz agora? Dr. Antônio Márcio olhou ao redor da cobertura. Não mais um mausoléu de memórias, mas um lar vivo, cheio de risadas, livros infantis espalhados, desenhos colados na geladeira e o som constante de vida acontecendo. Sou muito feliz, meu querido, mais do que imaginava ser possível. Marcos se aproximou, carregando 3 xícaras de chocolate quente. E aí conseguiram ver alguma estrela interessante? Conseguimos sim, exclamou Pedrinho. O vovô me mostrou Júpiter e suas luas. É incrível como a gente consegue ver tantos detalhes de perto. É mesmo, concordou o Dr. Antônio Márcio, mas seus olhos não estavam no telescópio. Estavam em seus 2 companheiros, iluminados pela luz suave da lua cheia. Às vezes a gente precisa chegar bem perto para ver a beleza das coisas. Quando a virada do ano chegou novamente, 15 meses depois daquele primeiro encontro casual, os 3 estavam na mesma sacada da cobertura onde tudo havia começado. Mas desta vez, não observavam os fogos sozinhos. O Santo Honoré inteiro havia se reunido no terraço para a primeira celebração comunitária de Ano Novo da história do prédio. 10, 9, 8, gritava a multidão reunida. 7, 6, 5, continuou Pedrinho, segurando uma mão do pai e outra do avô. 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Os fogos explodiram no céu do Rio de Janeiro, pintando a noite de cores vibrantes. Mas Dr. Antônio Márcio mal os observava. Estava absorvido olhando as pessoas ao seu redor, sua família, seus vizinhos, sua comunidade, e pensando em como uma simples pergunta de uma criança havia mudado completamente o rumo de sua existência. Vovô,
gritou Pedrinho por cima do barulho dos fogos. Qual é seu pedido para o ano novo? Doutor Antônio Márcio sorriu, abraçando seu neto e seu filho, porque Marcos havia se tornado isso também, um filho de coração. Meu pedido é que a gente continue exatamente como está, sendo uma família. Para sempre, para sempre. E enquanto os fogos continuavam iluminando o céu carioca, Dr. Antônio Márcio fez uma descoberta final. Não havia descido de sua torre de mármore, havia, na verdade, transformado sua torre em uma ponte. Uma ponte que conectava corações, histórias e sonhos, provando que mesmo nos lugares mais improváveis, o amor sempre encontra um caminho. No último degrau de sua jornada de volta à vida, Dr. Antônio Márcio compreendeu que, às vezes, a justiça mais perfeita não acontece nos tribunais, mas nos pequenos atos de coragem de abrir o coração para o inesperado. E Pedrinho, agora Pedro Marcos da Silva Figueiredo, continuou sendo exatamente o que sempre foi. Uma criança que enxergava a bondade onde outros viam apenas diferenças, provando que a sabedoria mais profunda às vezes vem embrulhada na simplicidade de um coração puro. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu Ate Aqui, comente, eu assisti Ate Aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.